No mundo que parece, sabe, cada vez mais incerto, fica a pergunta: como encontrar um ponto de estabilidade? Hoje a gente vai analisar juntos uma estrutura que é baseada numa perspectiva espiritual e que propõe um caminho para a gente encontrar firmeza mesmo no meio da turbulência. Bem, a nossa jornada hoje vai passar por 5 pontos principais. A gente começa identificando esse desafio que é universal, que é o da incerteza, e a partir daí vamos construindo uma solução, passo a passo, pilar por pilar. Então, vamos lá, começando pelo ponto de partida de todo mundo. Aquela experiência humana de ter que encarar a ansiedade, o medo, tudo aquilo que surge quando os tempos são incertos. Essa aqui é a grande questão, a pergunta central que o material de origem tenta responder. Veja bem, a ideia não é evitar as tempestades da vida, isso é impossível, mas sim encontrar um jeito de não ser levado por elas. Mas como é que isso é possível? E isso nos leva direto para o primeiro pilar dessa solução, o conceito de esperança. Só que atenção, não é um sentimento vago, não. A proposta aqui é ver esperança como algo sólido, sabe? Um verdadeiro alicerce. A fonte dessa ideia toda vem de uma passagem bíblica bem específica que traz uma metáfora poderosíssima, a de uma âncora. Pensa só um pouco nisso. Uma âncora, ela não impede que a tempestade aconteça, mas ela mantém o barco estável durante a tempestade. Faz todo sentido, né? E aqui a distinção que a fonte faz é fundamental. Não se trata de pensamento positivo ou de um simples otimismo. É sobre ter uma confiança bem definida em algo maior. Algo que não se vê, mas que continua lá, constante, não importa o que esteja acontecendo ao redor. Ok, a próxima parte dessa estrutura sai de uma crença fundamental para entrar numa disciplina mental, algo prático, ativo. É uma coisa que se pode fazer de forma intencional. E, de novo, o material de origem aponta para um versículo específico para explicar como é possível mudar o nosso estado interno ativamente. A ideia central é que a transformação começa de dentro para fora. Começa na mente. A aplicação prática disso é basicamente um pivô mental, um movimento consciente repetido. É o ato de escolher, de propósito, onde colocar a atenção, tirar o foco da ansiedade do problema e mirar na segurança de uma promessa. E para transformar essa ideia em algo palpável, a fonte oferece um exercício prático com 2 passos bem simples. A sugestão é integrar isso na rotina, fazer disso parte do dia a dia. E isso nos leva direto para o próximo pilar. Se renovar a mente é o que precisa ser feito, a oração é apresentada como o como se faz isso. É o ato de comunicação que torna essa mudança possível. Aqui, a fonte apresenta a oração como um antídoto direto para a ansiedade. A passagem sugere uma troca. Em vez de carregar o peso da ansiedade, a pessoa é convidada a apresentar seus pedidos, a entregar suas preocupações. Olha que interessante a forma como a oração é colocada aqui. Não é só sobre pedir coisas, é mais um processo de alinhamento. A busca é por uma perspectiva diferente que, segundo a fonte, é o que, no fim, resulta em paz. Chegamos ao componente final dessa estrutura, que lida com a perseverança. Afinal, o que fazer quando as circunstâncias não mudam de uma hora para outra? Como continuar quando a tempestade insiste em não passar? Este versículo-chave é usado para introduzir o conceito da fé como uma fonte de força durante as provações que continuam. A mensagem central aqui é a presença divina como a base para ter coragem. A fonte faz questão de esclarecer que fé não é uma varinha de condão que faz os problemas sumirem. Pelo contrário, é a resiliência para continuar navegando mesmo sem entender todo o processo, mas confiando em quem está no controle do barco. Então, para a gente recapitular, toda essa estrutura que a gente analisou se constrói sobre estes 3 pilares, e eles estão totalmente interligados. A esperança serve de âncora, a mente é renovada e a oração sustenta a fé para atravessar qualquer situação. Isso tudo nos leva à reflexão final, uma pergunta que é bem prática e pessoal e inspirada diretamente na fonte. A ideia é transformar essa estrutura teórica em uma prática de verdade, uma prática viva. Então, fica a pergunta no ar. Qual promessa vai servir de âncora para os próximos dias?